comecei a gravar um vídeo de desabafo, eu falei assim, por que não colocar isso no canal? Porque eu vou querer assistir isso depois. E eu quero compartilhar a jornada real com vocês, sabe? Se tem uma coisa que esse ano tá me exigindo, é paciência. Sabe quando a vida te coloca contra a parede, você tem que rever seus planos, você tem que mudar a sua rota? Exatamente assim que está sendo esse ano para mim. Apesar de ser muito desafiador, de ter passado por alguns momentos difíceis assim emocionalmente, está sendo muito transformador ao mesmo tempo, sabe? Eu consigo ver o quanto eu estou amadurecendo. E não tem outra palavra para poder dizer. Conforme você vai pegando, tendo maturidade, você consegue olhar para os passos que você deu anteriormente, você fala, caramba, eu eu realmente não tinha o conhecimento, a bagagem que eu precisava para poder lidar com essa tal questão dentro do meu negócio, para poder lidar com tal desafio. Ao mesmo tempo que foi desafiador, está abrindo várias portas onde eu estou enxergando e construindo essa capacidade, essa nova maneira de pensar. Vou dar um exemplo para vocês, para você poder conseguir entender. Uma coisa que, quando eu comecei no digital, eu conversei com várias pessoas e eu tinha impressão para mim que seria muito fácil colocar um produto à venda, gravar um curso. E quando a gente parte para a execução, a gente vê que não é bem assim. Eu tive que desenvolver a minha forma de falar, a minha dicção, tive que mudar a minha apresentação pessoal, precisei trabalhar em tantos aspectos emocionais em relação a mim mesma, desenvolver isso, e isso não é muito falado, mostrado. Dito que, assim como eu, muitas pessoas têm essa ilusão de que é fácil. Mas quando você está construindo um negócio que você acredita, que você não quer que seja apenas a venda de um produto ou a venda de um serviço, mas você quer construir uma empresa de fato, existe muita escavação, literalmente, muita abrir mato mesmo, você ter que buscar conhecimento, buscar maneiras, sabe, de você fazer aquilo dali acontecer. E é uma jornada invisível que não é divulgada nas redes sociais. Desde o começo, quando eu comecei a construir a minha empresa de educação financeira para empreendedores, eu sempre visualizei o que eu queria, onde eu queria chegar. Um pilar fundamental sempre foi a questão da mentalidade. Porque não adianta só oferecer uma ferramenta se aquela ferramenta não vai gerar uma transformação na gestão daquela empresária, daquela empreendedora. E quando a gente traz para o universo do empreendedorismo, as coisas são muito mais profundas do que parecem ser. E para você poder seguir um sonho, um plano, você vai precisar se desenvolver, vai precisar começar a dizer não para pessoas, para as coisas, reduzir ruído. Porque eu fico pensando, se com o conhecimento que eu tenho hoje dá para poder ver o quanto eu ainda tenho que aprender, tenho que me desenvolver como pessoa, imagina para as pessoas que não têm esse conhecimento, que têm sonhos, buscam respostas em relação a como crescer, como estruturar o seu negócio, mas não têm acesso ao conhecimento que vai te fazer enxergar as oportunidades e o negócio em si de outras formas, sabe? Durante esse tempo eu estive com tantas mulheres maravilhosas
em grupo de empreendedoras. No passado eu tive a oportunidade de ir em 2 grandes eventos que acontecem aqui no Brasil. Se eu não me engano, os maiores eventos de empreendedorismo feminino do nosso país. Em São Paulo e outro em Florianópolis. Esses 2 eventos, eles mudaram a minha visão de negócio, a minha visão de mundo. Quando a gente cresce, a gente se acostuma com o ambiente que está ao nosso redor. Na minha cidade não tinha eventos de empreendedorismo até pouco tempo atrás, de mulheres empreendedoras. Aqui eu fui uma das que trouxe esses movimentos para a cidade, que não está acontecendo esse ano, porque eu estou focada em outro projeto, mas que ano passado eu me juntei com várias mulheres para poder fazer. Conforme a gente vai adquirindo essa bagagem, a gente acaba transbordando em outras pessoas também. E a gente vê que está todo mundo conectado, por ver o quanto você tem uma rede de pessoas as quais você pode se conectar, aprender, é muito importante. E o quanto isso faz diferença na sua vida e no negócio. Então, são muitos aspectos. Sim, influenciam o seu dinheiro, o seu negócio, a sua vida. Porque começa nesse universo, não tem um manual que faz assim, ó, toma, tô te entregando isso, e você tem que seguir esse passo a passo aqui para você poder começar a alcançar esse objetivo. E é nisso que eu falo que a empreendedora ela precisa abrir mato, escavar mesmo para poder encontrar respostas, porque essas respostas ela não vem. Inclusive não vinha, porque eu estou trabalhando num produto que onde eu vou compartilhar sim essa jornada, eu vou trazer esse passo a passo dessa vivência que eu tive, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras mulheres, sabe? A ter as respostas que eu não tive nesse momento. Claro que nesse processo também teve momentos de eu me questionar sobre o meu caminho, se eu deveria insistir naquele formato mesmo, por exemplo, do mercado digital, estar para a confeitaria, ir por um outro caminho. Esse questionamento ele vai surgir, principalmente quando a gente está, quando a gente está num período que a gente está mais desanimado. Eu sempre tive muita certeza. E às vezes a gente quer desistir de algo que você ainda nem testou, que você nem validou, você ainda não usou todas as ferramentas, utilizou de todo o recurso que você tem à disposição, ou até mesmo executou tudo que você precisava executar, você ainda não fez aquilo que você precisava fazer para poder tomar uma decisão. Então, aquela história, descansa, rever o seu caminho, ver o que você pode fazer de diferente e começa a fazer. E eu acredito que a gente sempre vai ter que repensar no nosso caminho. Não vai ser em uma única coisa, vão ser em várias coisas. Empreender é apostar no escuro, você não tem certeza se aquilo dali vai voltar, se vai dar certo, se não existe. Não existe a certeza. Assim como na vida, nada é certeza, mas a probabilidade daquilo dali voltar para você. Então, o empreendedor ele precisa ter os pés muito, muito firmes no chão, para poder não cair, né, em algo ilusório. Porque sempre vai haver tentativa, erro e acerto. Do começo do ano para cá, eu desfiz uma sociedade, porque eu acredito que a gente estava indo para um lugar onde se a gente deixasse chegar lá na frente, a gente ia ver que não era bem aquilo que a gente queria. Então, ter rompido essa sociedade que nem começou, né? A gente ia começar a implementar um projeto, ela foi muito bom. Foi porque nos trouxe respostas para muitas coisas que a gente precisava de forma individual, cada uma com o seu negócio. E aí eu precisei refazer a rota em relação, não refazer, nem refazer a rota, mas precisei de um tempo para poder entender tudo e administrar como que eu ia seguir dali para frente. Justamente esse processo que exigiu muita calma, muita paciência, porque nesses momentos que
poxa, a gente quer vender. Colocar o projeto em prática mesmo requer mais paciência. Todas as vezes que eu ia colocar um projeto em prática, eu estava tendo uma mentora, né? Eu estou tendo uma mentora que estava me auxiliando muito nesse processo de lançamento, do qual eu não tinha antes. E ela ia e me mostrava um ponto em que eu precisava ainda trabalhar em relação ao negócio, em relação à estratégia, em relação a entender o público antes de executar, antes de sair fazendo. E eu entendi o quanto muitas das vezes a pressa, não seguir ali o meu plano, a pressa, ela estava me desviando desse caminho. Porque quando você tem um plano e aí chega várias oportunidades assim para você ao longo desse caminho que você está seguindo e você vai se enfiando nessas oportunidades, você acaba se distanciando um pouco dessa do que você queria realmente fazer, sabe? Desse pilar. Por exemplo, eu ia pegando várias outras coisas fazendo, o que foi muito bom também, porque eu conheci pessoas maravilhosas. E eu também estava nessa busca por conhecimento, por entender sobre negócio, mas eu percebi que teve vários momentos que eu tive pressa de executar, pressa de fazer, e acaba que quando a gente tem pressa, a gente não pensa nos detalhes. E os detalhes, eles são importantes, sim, pro negócio. E ter foco naquilo que você quer fazer. E esse foco, ele precisa ser o tempo todo vigiado, senão a gente se desvia dele. E o que eu falei de ruído, né? O que eu percebi, até fiz um vídeo aqui para o canal para a gente poder silenciar ao redor essas questões do celular, é porque quando você está ali na rede social, você está absorvendo vários conteúdos que muitas das vezes sim vai te gerar comparação. Se não estiver bem alinhada, você acaba ouvindo o outro e aí você vai, implementa o que o outro falou e acaba se desviando do seu projeto. Então, reduzir esse ruído, para mim, ele foi muito eficaz, porque eu consegui focar mais no meu projeto, estudar muito, entender o comportamento, principalmente das empreendedoras. A gente está num país de muita oportunidade, principalmente quando a gente fala em relação à educação, e cada vez que eu escavo mais esse universo, eu consigo ver isso nitidamente. Só que quanto mais a gente estuda, a gente percebe o quanto a gente está cru e o quanto a gente precisa estudar cada vez mais para poder se desenvolver como empresária, como empreendedora, como pessoa, e isso é para vários aspectos da nossa vida. A educação, para mim, é um pilar extremamente importante. Eu acredito muito que a gente tem aqui, a gente tem no nosso país, boa parte da população de empreendedores e são extremamente capazes de criar negócios bem-sucedidos, alavancados por meio do conhecimento e da implementação. E esse vídeo, gente, ele foi mais um vídeo assim que eu falei, nossa, vou gravar, quero conversar sobre isso, eu quero forma, sem roteiro, sem script, para a gente poder conversar, falar sobre a jornada empreendedora mesmo. E esse vídeo é no intuito de compartilhar com alguma mulher que esteja passando por essa mesma situação, por uma mulher que está aí criando seu negócio. Eu falo que a gente tem que ter um plano financeiro, visionário, alinhado negócio, vida pessoal. E é isso que eu estou seguindo dentro do meu negócio. Eu estou compartilhando aqui uma realidade com vocês. E eu vou contando para vocês, sendo a cena desses próximos capítulos. E é justamente isso que é viver o processo da jornada empreendedora. E se você está passando por algo parecido, ou passou por algo parecido, deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar, que aí cada um se ajuda aqui
e a gente vai falando mais sobre negócios, empreendedorismo e dinheiro por aqui.